esperar aqui os nossos amigos, esperar a doutora Érica. Ver aí os nossos amigos que já estão entrando. Meus amigos queridos, esperar aqui a doutora Érica Félix para a gente conversar aí sobre o direito do trabalho pós-pandemia. O pessoal está entrando. E hoje eu tô com a luzinha aqui, gente, que eu já testei aqui meu óculos e eu tô cega, certo? Mas eu vou colocar, porque fica muito ruim ficar sem enxergar. Ei, Dávila, meu amor, tudo bom? Boa noite, querida. Saudade de você, viu? Estamos precisando tomar aquele cafezinho, né, Dávila? Fofocar bem muito. O Wesley também já entrou. Tem um pessoal aqui também já... Estou interligando aqui com o Face. Agradecer aqui os meus amigos que sempre estão presentes na live, certo? E depois eu baixo, salvo, e quem quiser assistir depois, assiste, né? Vai assistir depois. Fica gravado, tá certo? Quem quiser assistir depois, pode assistir, tá bom? Aguardar aqui a doutora Érica Félix. Estou recebendo aqui já as mensagens aqui dos amigos meus. Eu vou agradecer, né, a todos. E é isso. Gente, nós vamos falar aí do que aconteceu agora, né? Que está acontecendo, né? Uma enxurrada de demissões. Infelizmente, nós estamos vendo aí muitos trabalhadores, né? Sendo demitidos. E é muito ruim, né? Isso. Mas, infelizmente, essa pandemia realmente foi uma das coisas, assim, que impulsionou, né? As demissões. Algumas fraudulentas, né? Infelizmente. Boa noite, Dávila, saudades. Muita saudade de vocês, da gente se reunir, todo mundo, né? Para nosso café. A gente tem que fazer nossos aniversários, não é isso? Vamos juntar todo mundo para fazer o aniversário da gente, né? E agradecer o pessoal do River Park, que sempre está junto, né? Com a gente. Está aqui a doutora Érica, que já entrou. E agradecer aí... vocês todos que assistem, né, as nossas lives, vocês amigos, sabem que aqui não é nada de uma coisa engessada, não é nada, como eu sempre gosto de falar, né, não é nada muito articulado, é uma conversa entre amigos, tanto que eu sempre coloco, né, conversa entre amigos, não é isso? E agradecer as pessoas, porque assim, principalmente o pessoal do River Park, né, que está sempre... presente com a gente, o Geison, a Dávila, a Natiara, o Rabelo, o Jardel, todos os meninos, né, que sempre estão presentes aqui com a gente. Agradecer a todos vocês, tá bom? Vamos aqui ver a doutora Érica. Querida. E é isso, vamos falar aí sobre os trabalhadores, sobre essa onda de demissão, né? Linda! Tudo bom, meu amor? Boa noite. Tá me ouvindo direitinho? Boa noite. Tudo jóia aqui, viu? Tudo bem? Tudo Eu quero ótimo. primeiro, antes de qualquer coisa, te agradecer, tá? Por ter aceito o meu convite, tá bom, Érica? Sempre bem-vinda. E nada, é uma querida. E aí eu quero o quê? Quero que você, o que eu sempre faço, né? Aqui é a sala da nossa casa, nós estamos conversando, uma conversa entre amigas. E eu estava explicando agora para o pessoal que não é nada essa coisa engessada, essa coisa terrível, cheio de juridiquês, é um negócio bem light, né? E eu queria que tu se apresentasse para o pessoal te conhecer, Érica. Bom, pessoal, boa noite, primeiramente. Adeline, é uma honra grande, certo, estar aqui participando da sua live. É muito bom te ver cada vez mais linda, mais esplêndida, né? Que maravilha. Félix, eu sou advogada aqui da Serra da Ibiapaba. Conheci a Adeline na Justiça do Trabalho, foi uma honra. E logo de primeira a gente, sabe, teve aquela conexão e viramos amigas. Acho que foi assim, parece um amor de outra vida, né, Adeline? E já estava Verdade. Várias coisas e tudo. E aí a Adeline e eu estávamos conversando e ela resolveu fazer esse convite. Eu estou aqui com muita honra para falar sobre esse assunto que é bem, né, atual. Como é que vai ficar o direito do trabalho pós-pandemia, né? E aí nós estamos aqui para isso, Adeline. Aqui
como diz, a casa é sua, né? Eu só sou uma É convidada. verdade. Agradecer aqui o pessoal que está entrando, Érica. Tem um pessoal também no Face, né? E agradecer a Natiara, que é uma amiga minha lá do Eusébio, também está aqui presente, a Dávila. Tem o Ricardo Medeiros, Maria Araújo, que entrou agora. Agradecer o pessoal que está entrando tanto aqui quanto no Face. E dizer para ti que tu esqueceu de um detalhe, esqueceu nossa viagem para Paris, que acabou você indo só, né? Mas é isso aí, amiga. E a gente vai abrir aqui para as pessoas, porque eu estava falando até antes de você entrar, né? A questão da pandemia, como ela abriu portas, né, para as demissões. Inclusive para demissões fraudulentas, né, Érica? Aquela pessoa que estava já querendo botar seu trabalhador para fora, aproveitou aí o lance da pandemia aí, né? Então, falar sobre tudo isso, porque eu sei que você também exclusivo, eu não sei se é exclusividade sua, a advocacia trabalhista, você também trabalhou em outras áreas, mas eu te conheci na trabalhista, né? Exatamente. Eu também atuo na advocacia previdenciária, né? Além da trabalhista. E aí, assim, realmente essa pandemia veio para sacudir tudo, né? A gente está passando por um período que a Justiça do Trabalho já estava um pouco fragilizada por conta dessa reforma trabalhista, né? A Justiça do Trabalho já estava passando por esse desafio, que era o quê? Que essa reforma trabalhista e os empregados com medo de ingressar com a ação, né? E serem condenados aos honorários sucumbenciais, às custas, né? A gente já estava passando por esse momento difícil já na advocacia trabalhista. E aí vem agora esse bendito, para não dizer outra coisa, né? Bendito coronavírus para dar mais uma sacudida na Justiça do Trabalho. Eu não sei que sorte é essa aí que a gente está tendo, né, Adeline, na advocacia trabalhista, mas está difícil, assim, bastante lidar com o próprio direito do trabalho. A primeira coisa que eu queria falar, assim, é que além dessas demissões, né, que está ocorrendo, como você mesmo disse, fraudulentas, né, houve essa intervenção do governo a respeito, né, da suspensão do contrato de trabalho, da jornada, e aí muitos funcionários acabaram sendo afastados da empresa, e aí tem um prazo de estabilidade, depois eles vão retornar, talvez até vão ser demitidos, porque as próprias empresas estão com dificuldades financeiras, né? Estão atravessando as dificuldades financeiras. Então, realmente, essa pandemia já estava... A Justiça do Trabalho já estava balançando, né? Agora que ficou mais difícil ainda para a advocacia trabalhista, para a própria Justiça do Trabalho. E essa nossa área, né, da gente também trabalha com o lado humano, né, Érica? Amém. Então, fica complicado, né? Porque a gente tanto trabalha ali, lógico, a gente tem que ser profissional, mas a gente também trabalha com o lado psicológico das pessoas, né? E eu acho que essa ajuda também do governo federal foi né, deu um respiro, mas, como você falou, fragilizou as empresas, né? Mônica, boa noite, meu amor. Outra amiga minha aqui, viu? Me prestigiando. Mônica. Então, Adeline, outra coisa também que eu achei interessante, né, no decorrer dessa pandemia, é porque, assim, havia um projeto na Justiça do Trabalho aqui do Ceará de fazer o quê? De fazer as sustentações orais por videoconferência, né? Então, era uma coisa que ainda estava sendo planejada, ainda estava sendo articulada, aí veio a pandemia. Agora, o que é que nós vamos fazer? Eu não sei aí em Fortaleza como é que está a situação, mas aqui no interior, a Justiça do Trabalho realiza algumas audiências por videoconferência, né? E nós não tivemos essa transição, nós não tivemos a orientação, né? Então, assim, às vezes, alguns advogados estão faltando a audiência por videoconferência, o que eu estou acompanhando. Às vezes, não tem um suporte tecnológico da internet ser boa, né? Então, assim, é outra dificuldade que a gente está atravessando também, essa questão de não ter tido essa transição da videoconferência, das audiências, né? Aí eu queria saber, Deline, como é que tá por aí em Fortaleza? Tá tendo essas audiências por videoconferência? Normal, pelo menos as que a gente está fazendo, graças a Deus, tudo normal, mas é lógico, né? Como a gente não estava preparado, que foi uma coisa de repente, né, Érica? Então, que pegou todo mundo de surpresa. Eu não falo só na justiça, eu falo nas escolas, ninguém estava preparado. Né? A nossa internet, o nosso meio digital não era tão bem desenvolvido assim. A gente veio sentir isso agora, né? Infelizmente. Mas aqui em Fortaleza as coisas estão andando. A gente está falando que você falou assim, no interior. Situa as pessoas de onde é que você é. Que é para as pessoas poderem saber que você não é de Fortaleza.
Tianguá, né? Eu atuo em toda a Serra da Ibiapaba e a região norte, né? Como Sobral, certo? Algumas vezes em Fortaleza, mas a minha área é mais aqui na Serra da Ibiapaba, né? Sou advogada trabalhista daqui. E como eu falei anteriormente, né? Essa transição tecnológica acabou que não preparou a gente, né? Porque, por exemplo, no PJE, a gente teve uma fase de transição, né, dentro da advocacia do PJE. PJE Cal, que a gente já estava quase chegando lá, né, Del? Já havia vários com o monstro do PJE Cal, que, né, todo mundo fazendo curso. Pelo menos aqui no interior foi uma loucura, né? Foi quase um ABCD, né, para a gente poder aprender. PJE Cal, que é um negócio que é difícil manusear, não é uma coisa fácil, né? E a gente não teve essa transição da audiência por videoconferência, né? Às vezes eu noto que o cliente tem uma certa dificuldade. Doutora, eu não estou conseguindo entrar. E você tem que fazer um áudio, explicar, pede para parar, né? Já vi advogado que entrou de uma vez na minha audiência e disse assim, não, essa audiência é minha, não sei porque que a doutora... Meu Deus do céu, e agora? Aí, né? Aí excelência, deixa eu ver aqui no processo, pelo amor de Deus, que eu sempre deixo o computador ligado. Deixa eu ver aqui, eu olhei, não tem subestabelecimento, não tem nada aqui, não tem procuração, então acaba gerando essa certa confusão, essas audiências por videoconferência. E eu acredito, Deline, que vai continuar, mesmo pós-pandemia, a tendência vai ser essas audiências serem por videoconferência, né? Eu me lembro, Érica, que tu fizeste uma primeira audiência, assim, virtual, lembra? Que até tu colocou no teu Instagram. E eu achei engraçado porque, assim, era uma inovação e agora é uma realidade, né? Lembra que você fez uma audiência virtual? No Rio de Janeiro, mas não era audiência trabalhista, não. Era uma audiência de, gente, alimentos, de execução de alimentos, né? E lá eles já estavam funcionando dessa forma, né? Lá no Rio de Janeiro. E aí, tipo, foi muito legal, porque foi feito no escritório, o cliente sentado aqui do meu lado, na época não era pandemia, não era nada. E nós fizemos isso e eu achei, poxa, isso é bacana, cara, vamos trazer para o Ceará e tal. Depois eu repassei até para um juiz, o juiz, Érica, me mostra o projeto, me manda. Repassei para ele, sabe? Então, assim, gente, eu acredito que lá tenha tido uma transição. Aqui não houve, né? A gente pegou... Aqui, baixa esse aplicativo, aí você fica na secretaria louca. Qual aplicativo? É o Webex? É o Google Meet? É o quê, pelo amor de Deus, né? Que eu tenho já uns 3 aqui. Tá? É o Zoom. Infelizmente, né, amiga? Agora me diz assim, como é que tá a questão aí das demissões, Érica? Porque foi uma enxurrada, né, de demissão. Infelizmente, a gente fala também que teve muita suspensão de contrato de trabalho, mas a gente viu muita demissão, né? Como é que você vê aí para o lado de Tianguá? Como é que as pessoas vão se equilibrar? Eu falo no sentido mesmo do em si do trabalho, né? Tanto empresários como trabalhadores, né? A balança pesou para os dois lados. Exatamente. O que acontece? As empresas que ficaram proibidas de funcionar desde o início, né? Eu ouvi falar que teve fábrica, entendeu? Que fechou, fez demissão em massa, né, e tal. E teve algumas empresas que ficaram funcionando mesmo quando não podia, né? A meu portão, né? Ficavam funcionando ali ao meu portão, aí vinha a fiscalização, algumas empresas foram multadas. Então, assim, é bastante difícil, né, para o empresário manter um funcionário. Você mesmo sabe, nosso escritório ficou fechado até um dia desse, aí a gente ficava mantendo ali o escritório, segurando o funcionário e tudo. E aí, às vezes, é muito difícil, né, você fazer isso, você manter sua empresa fechada. É verdade. Um funcionário ativo. Porque não está entrando da sua empresa, mas está saindo do seu bolso. Você está pagando taxa, você está pagando juros, você está pagando imposto, né? Então, realmente, aqui a situação foi bem delicada. Mas o que aconteceu? Algumas empresas funcionavam a meio portão ou então fazia delivery. Outra revolução também que vai ter neste mundo, viu, Del? Todo mundo vai se acostumar com deliveryzinho dentro de casa, né? Todo mundo vai se acostumar com aquela entrega, a loja mandando entregar o produto. Você vai lá, ó, quero assim, quero assado, manda entregar aqui, né? Então, é bem melhor. Eu acho que vão ser heranças, né, Érica, dessa pandemia, né? Vão ser heranças.
Não estou falando só na área da advocacia, não, mas na vida da gente normal, né? Vão ser essas heranças. Facilitou muito a vida da gente, entendeu? Porque antes era um mau boneco para as empresas colocarem no delivery, principalmente uma loja, né? Uma loja, sei lá, de roupa, uma loja de acessório, de brinco. Não, você tinha que ir lá na loja, tinha que escolher e tal. Hoje não, hoje você vai lá, olha, eu quero esse cordão assim assado. E aí a pessoa vai e manda entregar. É ótimo, praticidade, nota 1000, né? Então, assim, outra coisa também que vai ser difícil, Del, que eu vi para as empresas, foi a questão da execução, né? Foram demitidos? Foram. Aí muitas empresas fizeram o quê? Recuperação judicial, né? E aí vai ter uma dificuldade, porque na Justiça do Trabalho já não era fácil executar alguma coisa, né? Porque quando o emprego tem, ele faz o quê? Vou fazer um acordo para logo isso aqui, né? Quando o empregador tem um dinheiro, ele quer logo fazer um acordo, quer logo se livrar. E, infelizmente, quando não tem, o que acontece? Entra para recuperação, né? Dá baixa na empresa, vende tudo. E aí a gente vai ter uma certa dificuldade também com essa pandemia. Tem até uma pessoa aqui falando, eu não sei se você consegue ler aí, é o Jason. Jason, meu amor, boa noite, amigo querido, viu? Ele falou aqui, dá para você ler aí, porque essa luz aqui está me atrapalhando. Trabalho em uma determinada empresa. No início da pandemia ele teve a suspensão do contrato, ficou recebendo salário 100% pelo governo por 2 meses. Logo após, eu fui notificado que eu iria ser demitido. Só que depois do final do prazo, né, dos 3 meses, ele tem estabilidade de mais 3, né, Del? É isso? É, né? Ele está dizendo aqui que ele foi, logo em seguida, ele foi notificado que ia ser demitido, né? Não, mas então vamos lá. Acho que não pode, né, Del? Porque tem um prazo de estabilidade de 3 meses após o término da suspensão. Pronto, aí vamos lá. É isso que eu estou te falando. O que acontece é que, infelizmente, não falando aqui dos empresários, por favor, né? Mas, infelizmente, as pessoas pegaram carona numa vibe errada, né? Assim, de fazer como eles querem, né? Eu vou dizer assim, de traduzir a MP da maneira deles, né? Então, a gente viu muita coisa errada. Então, para você ser advogado nessa área, você tem que ser também um observador, né? Um detetive. E ver se realmente aquela demissão está sendo feita legalmente, né? Então, o negócio fica meio complicado. Isso, eu acho que o caso do Geis, ele terminou aqui de relatar, minha rescisão foi homologada impressa, mas não assinei ainda. Mas na carteira digital dele consta que já foi demitido. Ele foi demitido no final da suspensão do contrato, né? Para você ver. Um caso aí. Já foi homologado, inclusive. Se ele tinha 3 meses de estabilidade, né? Já homologado, já é ilegal, né? Já, como você disse. Mas é essa a importância do advogado, não é isso que eu estou te falando? Muitas vezes a empresa, né, ela se antecede e faz algumas pinceladas diferentes, e o trabalhador, naquela angústia, aceita. Vai lá e faz. Eu acho assim, que a maioria das empresas, Del, sabe qual a problemática da maioria das empresas? Nós temos aqui o José William, seja bem-vindo, Paulo Tavares. A problemática da maioria das pessoas que tem uma empresa é o quê? Não tem uma assessoria advocatícia, né? Aí, desculpa a expressão, pega fumo, depois não sabe por que né? Porque vai procurar o advogado depois, né? Que o problema já está lá, que a bola já está uma bola enorme de neve. Não procurou o advogado para prevenir esses riscos, né? Para prevenir essas demissões ilegais, né? Porque ele vai acabar sofrendo uma condenação, vai acabar tendo que pagar os 3 meses da estabilidade dele, né? Então fica bem mais complicado, entendeu? Quando você não tem um advogado na sua empresa para prestar uma assessoria. A gente não tem essa cultura aqui, né, Del? Infelizmente. É como eles gostam de correr riscos, né? Assim, eu sempre penso assim, porque é uma balança, né? Um completa o outro, né? O trabalhador precisa da empresa, a empresa precisa do trabalhador. Então, assim, ter dignidade na hora da demissão, né? Essa coisa de não enganar o trabalhador, né? E o trabalhador também ser esperto, de não se deixar ser enganado, né? Então, assim, é complicado porque a gente vê que a questão da pandemia,
ela deu uma acelerada também, inclusive, né, Érica? Me corrija se eu estiver errada, nessa coisa da enganação, do passar a perna, né? De aproveitar o momento de desespero das pessoas e simplesmente empurrar, né? Vai lá e vai ser assim, como foi aí o caso do Jason, né? Então, quantas outras pessoas a gente não vê nessa situação? É isso? Exatamente. E aí é que entra a figura aí da advogada maravilhosa, linda. Maravilhosa e linda, a doutora Érica, que eu também conheci em audiência em Tianguá, né, Érica? A gente faz a nossa parte, não é isso? E aí eu queria que você falasse mais assim, profundamente, o que é que você acha que vai acontecer, não só no campo social, mas eu estou falando assim, no campo mesmo de trabalho. Muitas demissões a gente já sabe que vai ter, né, Érica? Mas vamos falar também pelo outro lado, muitas empresas fecharam, né? Eu acho que o mercado, principalmente o brasileiro, para retornar, para se estabilizar, as relações empresariais, as relações trabalhistas em si, eu acho que vai demorar em cerca de 2 anos, sabe? Porque a gente já não tinha uma estrutura, a gente não tem uma estrutura anterior à pandemia, né? Isso pegou todo mundo de surpresa, né? Isso acabou pegando assim, foi um impacto muito grande, né? Tanto na economia, para as empresas, para os empregados, né? Então, realmente, eu acredito que vai fragilizar o mercado bastante, né? Todos os mercados, exceto aquelas empresas que ficaram funcionando desde o início, né? Quem tinha sua farmácia, quem tinha seu mercantil, não está sentindo dor de nada, né, Adeline? Não tá sentindo... Mas a gente viu, Érica, muita empresa aí se reinventou, né? Eu acho que é o que vai acontecer para frente, né? Muitas empresas vão se reinventar. Eu até falei outro dia que eu estava fazendo uma live aqui com uma amiga minha, a Blaine, e a gente estava falando disso. Tem um restaurante aqui em Fortaleza, um grande restaurante, que ele, para não demitir os garçons e para não demitir os funcionários, ele colocou o pessoal para fazer delivery, o pessoal fazer entrega, entendeu? Para não ter que colocar esse pessoal na rua, eu achei uma ideia assim fabulosa, porque ele não se dispôs de colocar o pessoal para fora, mas ficou utilizando, né, remanejando o pessoal ali de uma outra maneira. Então, eu acho que isso é se reinventar, né, no direito do trabalho. É se reinventar as empresas pequenas que fecharam as portas, as grandes empresas. Mas, assim, como a gente trabalha mais para o lado laboral, eu vou falar do lado laboral. Eu acho que você também trabalha para esse lado, né? A gente sabe, né, Érica, que vai ser difícil para as empresas 2 anos na tua concepção. Agora, tu imaginas aí como é que vão ter que se reinventar aí os trabalhadores? É verdade, vai ser difícil, né? Mas é como você disse mesmo, cada um buscar uma estratégia para sair dessa, né? Nós estamos aí na moda do delivery, nós estamos aí na moda das lives, das invenções. Então, assim, infelizmente o empregado vai ter que dar uns pulos, né? É a triste realidade, porque, como eu lhe disse, o empregado já se encontrava fragilizado antes mesmo da pandemia, já com a própria reforma trabalhista, né? Que estava sendo aplicada. E eu dizia bastante, eu dizia em todo canto que eu chegava, se essa reforma trabalhista for aplicada à risca, a Justiça do Trabalho vai fechar, depois os tribunais vão fechar, depois o TST vai fechar. Então, assim, se for realmente aplicado, vai ter aí uma quebra, né, da própria Justiça do Trabalho. Como teve a redução de 57% das ações no primeiro mês da reforma trabalhista. Então, aí, como eu te falei, já estava fragilizada. Agora veio a pandemia, fragilizou mais ainda, porque o empregado ele vai procurar a Justiça do Trabalho. Se o empregador estiver bem financeiramente, beleza, vai fazer acordo, vai pagar antes de jogar o processo para recurso. Se não tiver, vai ser uma dificuldade que vai abranger tanto a empresa quanto o funcionário. A empresa não vai ter como executar. E aí, Del? E aí, como é que fica, né? Então, a gente tem que torcer mesmo, de verdade, para que nós tenhamos passar essa crise mais assim, o mais rápido possível, né? A coisa possa se estabilizar, possa vir uma vacina, possa, né, as empresas se readequar, como você mesmo disse, para poder o empregado não passar fome, né? Não passar prejuízo, porque a pessoa desempregada, né, ela vai fazer o quê? Se nenhuma empresa pode empregar, né? Vai procurar outros meios, e aí vai ter o aumento da violência, né? Vai ter um aumento
vai regredir, né? O que estava já começando a progredir vai ter uma regressão. Então, assim, É verdade. é triste, mas é a realidade, né? Então, assim, o empregado, se puder, se readapte. Pega aquele dinheiro da rescisão, pega daquele termo, pega da condenação e procure montar um próprio negócio, procure ser o seu próprio empregador, né? Pois é, mas aí a gente entra nessa questão, né? Porque eles vão se reinventar num país quebrado, assim, por conta da pandemia. E aí, os grandes empresários, já está difícil para eles. Agora, imagina quem recebeu aí o dinheiro de uma condenação, fazer um empreendimento no país onde já está ruim, né? Então, assim, a gente fica tendo a visão do trabalhador, Érica. A minha visão do trabalhador, eu tô te falando assim que, lógico, né? Eu vou puxar o lado do trabalhador, pro lado do trabalhador. Eu acho, assim, que é realmente uma pancada, porque você para pensar, as pessoas se reinventam, né? Com certeza. Até tem aquele ditado que diz, né? Uns choram, outros vendem lenços, né? Então, assim, tem sempre né? Teve gente aí que era empresário e resolveu fazer máscara e tá ganhando dinheiro com isso, né? E era outra área, né? Então, assim, teve trabalhador também que inventou aí outro tipo de coisa, de repassar, revender aí álcool em gel, ou sei lá o quê. Então, a gente para pensar no trabalhador. Como é que ele vai fazer para se reinventar com aquele dinheiro que, se ele não fizer render, você sabe que o dinheiro acaba, né? Quebra total. Então, a gente realmente tem que trabalhar. Eu acho assim que tem né? Se não tiver uma solução, né? Eu acho que o governo o Estado vai ter que intervir, né, Del? Eu creio que tem que ampliar aí o auxílio emergencial. O Estado ele vai ter que intervir, porque uma crise dessa, como eu te disse, vai demorar para passar. Né? Agora você imagina, né, Érica, se não tivesse essa ajuda emergencial. Outro dia eu estava parada pensando assim, conversei com uma amiga minha que mora na Itália, e ela disse que na Itália aconteceu o mesmo problema, né? Tudo fechando, e a gente imagina assim, Europa, não, é só o Brasil. Não é, não. Foi geral, é pandemia, né? Foi o mundo inteiro. Então, se você para pensar que como a gente não tinha estrutura de hospital, porque nós passamos por governos aí que preferiram construir estádios, né? Então, nós não tínhamos hospitais, gastamos muito dinheiro em hospital de campanha, e inclusive hospital de campanha que a gente não sabe nem, que apareceu e sumiu, né? Então, assim, foi uma chuva de dinheiro mal gasto também. Mas a gente, em relação ao trabalhador, eu acho assim que se realmente não tivesse ajuda emergencial, tinha sido muito pior, né? A situação, muito pior. Esse auxílio emergencial, ele veio para amparar realmente os empregados que foram demitidos antes, né, da pandemia, as pessoas que foram demitidas até durante a pandemia, né? E aí veio realmente para amparar essas pessoas, porque se não tivesse realmente, nós não teríamos noção com o caos, né? Como seria o caos que ia estar instalado mesmo, né? Dessa pandemia em nosso país, né? Porque, como eu te disse, o país ele já não tinha uma estrutura, né? Antes, a Justiça do Trabalho já estava fragilizada com a reforma trabalhista, e agora, né, veio essa pandemia, fragilizou mais ainda. Principalmente só quebra para a parte do empregado, né? Só quebra porque a empresa ela pode vender os bens ali e ter uma reserva lá na sua conta. E o empregado? Oi? Verdade. Cadê o empregado? Essa situação. Então, infelizmente, eu creio que durante essa crise, né, até o tempo do empregado se estabilizar, eu acredito que o Estado ele vai ter que intervir, né? Vai ter que formular medidas, né, para que as pessoas mais vulneráveis, né, economicamente, elas recebam um valor, né, X, ou seja, para pagar suas contas. Porque, assim, tem gente que desenha R$ 600, mas, gente, para quem é pobre, para quem não tem o que comer, para quem tem filho em casa e ficou desempregado, R$ 600 é muita coisa. É um mercantilzinho. É verdade. Dá para pagar a conta de luz, dá para pagar a conta de água. Pronto, é aí que eu te digo que entra a questão deles assinarem essa rescisão, às vezes rescisão irregular e tudo mais. É o fator econômico das pessoas.
né? Por exemplo, eu e você, ou sei lá, o fulano, a gente pode até aguardar um pouco, mas o trabalhador que tem ali 5 filhos, né? Aquele trabalhador que, gente, você para pensar, assim, aí tem um momento que se você realmente parar para pensar, dá aquele desespero, né? Você imagina que as pessoas têm aquela pressão, muita gente diz, ah, você foi burro, você assinou essa rescisão, você foi burro. Mas, gente, você está com 5 filhos em casa, a mulher reclamando, o filho chorando com fome, a pessoa vai assinar, entendeu? Você não tem nem que apontar para aquela pessoa, né? Infelizmente. E aí a gente também pega os engraçadinhos por aí, os que são inteligentezinhos, né? Não vou nem dizer inteligente, eu vou dizer assim, os espertinhos, que pegam uma situação dessa e ainda tem coragem de fazer assim, de enganar o trabalhador, né? Engano. E aí eu te pergunto, porque eu estava lendo, Érica, que teve cidades do interior que elas eram necessariamente as indústrias, tinham indústrias, empresas que eram vitais para a cidade. Quando essa empresa fechou, a cidade praticamente ficou fantasma, né? Porque eram empresas que nutriam economicamente aquela cidade. Eu te pergunto, Tianguá sentiu muito assim a pandemia, a parte das empresas fechando? Não, amiga, não tanto. Assim, eu não sei muito explanar, né? Porque como teve essa pandemia, eu preferi me recluir mesmo, sabe? Eu fiz um negócio bem, como é que diz, um confinamento bem restritivo mesmo. Mas o que eu passei na cidade, o que eu pude perceber é que alguns comércios, como eu te disse, funcionava como delivery, né? E outros funcionavam com o meu portãozinho, né? E aí o cliente chegava na porta, dizia o que queria, ele ia lá e entregava. Pouco que eu sei foi isso. Então, assim, aqui, pelo menos no interior, as empresas não sentiram tanto, né? A não ser, eu acredito que nas cidades grandes, né, que tenham tido uma fiscalização maior, eu acho que deve ter sentido mais, entendeu? E aqui nós... Para completar, América, não teve só a pandemia, teve os decretos, né? Os decretos que a pessoa não podia trabalhar também, né? O empresário tinha que... Nem o trabalhador podia trabalhar, nem o empresário podia abrir as portas. É verdade. Então, a gente olha para um lado, não vê saída, olha para o outro, não vê saída. É nessa hora que eu digo que o advogado vira santo, né? Porque a gente tem que dar nosso jeito, né? Não só como advogados, mas como ser humano, né? A gente tem que pensar em alguma saída, né? Estou te falando aqui do escritório, né? Que é predominantemente trabalhista, mas assim, sindical também, né? E o Wesley faz um trabalho brilhante também, né? Que é meu esposo e meu sócio em relação a isso. Mas a gente faz aquele trabalhinho de formiguinha, né? E que a gente viu aí também foi uma acomodação, porque a Justiça do Trabalho, ela era conhecida por ser célere, né? Uhum. E por conta da pandemia, dessa inovação digital, eu achei que a gente andou pouquíssimo com a carruagem em alguns aspectos, né? Não só o desconhecimento de muitos juízes, né? A gente viu até coisas, pérolas da internet, né? De promotor que dormiu no meio da audiência. Eu não cheguei. Mas de juiz que está ali no meio da audiência e o filho entrar, passar correndo. Então a gente não estava pronto, né? A gente não estava pronto para isso. Aí eu fico pensando assim no futuro, que é o nosso tema, né, Érica? Exatamente. Não teve uma transição de se preparar para videoconferência, né? Então, a gente teve essa certa dificuldade, porque, como eu te disse, no PJE a gente teve essa transição. Nós tivemos a transição, a preparação, como a gente já estava tendo no PJE Calc, né? Nós temos até agora online, não sei se ele está online, o Abel Teixeira, um grande abraço, doutor Abel, que é... Pedro Marcelo também entrou. Foi quem estava fazendo aqui, trabalhando aqui no PJE Calc, né? Como palestrante, nos orientando a classe de advogados. Então, a gente já estava tendo uma transição do PJE Calc. Aí veio a videoconferência e pá, né? Olha, sua audiência é por videoconferência, tá aqui a senha, tá aqui o aplicativo. E às vezes eu mesma ficava louca, ligava, Abel, pelo amor de Deus, como é que é isso? Né? Pedir a explicação. E acabou que a gente acabou entrando nessa maré, né, Adeline? E foi indo e foi caminhando. Então, assim, teve as desvantagens, teve grandes desvantagens na pandemia. A sociedade sofreu muito impacto, os empregados, os empregadores, todos eles tiveram, né?
esse grande Todo impacto. mundo. Nós tivemos uma certa evolução, né? Porque hoje, por exemplo, você, como advogada, que atua também na cidade de Tianguá, já por videoconferência, se isso permanecer, você não vai precisar se deslocar, ter aquele trabalho cansativo, não. Aquilo ali você já vai ter sentadinha, do jeito que você está aí, linda, maravilhosa, na sua casa, seu escritório, tomando seu café. Então, isso é maravilhoso, né? Se a justiça continuar dessa forma, né, a gente vai ter uma evolução jurídica bastante favorável. Agora, por outro lado, Érica, você viu que realmente também o pessoal parece que está trabalhando mais, né? Está sendo mais celery, né? Exatamente. Não está achando? Exatamente. Eu percebi despachos mais rápidos, né? Tudo assim, bem mais ágil. E assim, amiga, deixa eu te contar uma coisa que eu fiquei impressionada, a informação que eu fiquei sabendo há uns dias atrás. Eu tenho uma amiga minha que mora lá na França. E eu disse assim, olha, eu estou indo fazer aqui uma audiência por videoconferência e tal. Ela, como? Videoconferência? Aí eu, Ela, nossa, Érica, isso não existe aqui. E eu, em processo eletrônico, existe aí na França? Não, tudo é físico, tá tudo parado. O jurídico lá na França tá todo parado. Né? E nós temos esse privilégio de estar tendo a movimentação dos nossos processos, estar fazendo videoconferência. Então, isso foi bastante interessante pra gente, né, aqui no Brasil. Né? Vai Aí, nesse momento, pode falar, Érica, continua. Vai servir de modelo até para outros países, né? Aí, nesse momento, dá raiva do brasileiro que fala mal do Brasil, né? Fica falando mal do Brasil lá fora, aqui, quer dizer... Eu fiquei muito triste porque eu vi pessoas brasileiras mesmo, né? Com xenofobia com o próprio brasileiro, que é triste, né? E quando você fala esse tipo de coisa aí, a gente sabe que a nossa justiça não é uma das melhores, mas nesse aspecto, como você está falando, eu também conversei com uma amiga minha que mora na Itália, nesse aspecto nós estamos à frente. Exato. E a gente ainda reclama, né? Mas nós estamos à frente. E nós temos também para onde correr, como você falou, e tem quem auxilie, né? A gente foi todo mundo pego de calça curta, mas, por exemplo, você entra num... Eu vou falar agora dos trabalhadores professores, que também tiveram que inovar, fazer essas aulas digitais, aí, essas videoaulas com os alunos, não foi fácil. Eu imagino as pessoas terem que aprender isso assim, ó, né? E, de certa forma, estamos tirando de letra, né? Então, assim... soube que na Itália tiveram algumas aulas que foram já canceladas, inclusive as videoaulas, porque não estavam surtindo efeito, né? E a gente, assim, na justiça, agora nós vamos falar da justiça do trabalho, foi criada para ser mais célere, né? Exato. Foi desanexada justamente para ser uma coisa mais célere. Mas aí a gente não via isso quando a gente estava trabalhando antes da pandemia. E agora na pandemia, como você falou, a gente vê despacho, tudo muito rápido, tudo muito célere, né? Essas salas de audiência, aonde antigamente, agora, né, na inovação, todos os trabalhadores entravam juntos, aí o juiz dizia, não, entra depois, sai. Quer dizer, teve trabalhador que deu foi aula de internet, né? Dizer, não, excelência, eu vou sair da sala, depois eu volto. Mas menino, sabe, olha. Então, assim, não precisava o juiz dizer, ó, sai da sala e depois volta. O cara sabia entrar na sala, voltar para a sala, você tá entendendo? Se tinha alguma coisa para conversar, conversava pelo chat. Então, as pessoas vão se moldando, né? A minha mãe dizia um ditado muito interessante, que ela dizia assim, ó, Érica, já não tá mais conosco, mas ela continuou comigo, né? Mas ela dizia assim, se o mundo virar pedra, o ser humano vira lodo. Vira lodo, porque tudo a gente se adapta, né? A gente tem que saber se adaptar. E eu creio que, com certeza, sabe, Érica, essa pandemia, ela veio ensinar muita coisa pra gente, né? Vem sim. Ela veio ensinar a gente ser humanos melhores, né? Eu tô te perguntando isso porque, assim, eu sei que Tianguá é uma das cidades até maiores, né, aí da Serra. Sim, sim. É uma das maiores, né? Daqui da Serra. Mas até mais evoluída, assim, de comércio, essas coisas todas, né? Ela é bem... exatamente. E aí, quando tu falou que não viu muito fechar, porque, assim, eu tenho uma amiga que mora em Viçosa, e ela disse assim, pronto, Viçosa vai afundar agora. Vai desaparecer do mapa, né? Porque todo o comércio de Viçosa, embora Viçosa seja cidade organizadíssima e tal, mas ela depende muito de Tianguá, né? Viçosa depende muito de Tianguá. Viçosa... Então, assim, Começo... Viçosa do Ceará, né?
paradinho mesmo, sabe? Mesmo antes da pandemia, o comércio de Viçosa é mais paradinho, não é aquele comércio daqui de Tianguá que você sai 10 horas da manhã, tá uma loucura, cheio de carro na rua. Até aqui na pandemia, Adeline, o comércio estava assim aqui, acredita? Acredito. Você tem medo de vir? Eu acredito. Certeza. Tenho certeza. Eu acredito. O pessoal tudo é imune, cheio da graça de Deus, eu acho, assim, sabe? O impacto foi o mínimo, apesar de nós termos muitos casos. Mas prossiga, meu anjo, contar da sua amiga de Viçosa, que eu lhe interrompi. Não, pois aí ela falou, né? Disse, pronto, agora a Viçosa vai implodir, né? Porque depende de outras. Não digo que depende das outras cidades, mas como ela tem um comércio bem ali concentrado, pequeno e tudo, né? Os empresários, né? Sei lá, os comerciantes que eu vou falar, né? E assim, eu fico pensando assim, eles dependem dali, vamos dizer, de Tianguá. Aí ali Tianguá, também vamos falar lá do outro lado, de Guaramiranga, São Benedito. Eu fico imaginando esses lugares, sabe? Porque Fortaleza sentiu, Érica. Fortaleza sentiu. Uma pancada segura, né? Você passa ali pela Monsenhor Tabosa, que é uma área ali de lojas, você vê tudo fechado, dá uma tristeza. Já estava bem abandonado, então agora, né, piorou. E a gente, nesse momento que você olha para essas portas fechadas, você lembra do trabalhador e do empregador. Não tem como separar um do outro, né? Porque os dois lados agora tomaram a pancada, né? Claro. Então, assim, essa coisa da questão do direito de trabalho pós-pandemia é um negócio que a gente colocou até no nosso tema, mas é uma coisa que a gente nem pode prever, né? Não dá para prever de forma alguma. O que a gente tem a fazer é torcer mesmo para que nosso país ele consiga sair imediatamente, assim, mais rápido possível dessa crise, né? Torcer para que as empresas se remodelem, né? As empresas, como você disse, uma grande restaurante daí usou os funcionários que eram garçom para fazer entrega de delivery, né? Então, assim, as empresas se remodelando, eu creio que elas não vão ter a necessidade de demitir o funcionário, né? Agora, é como eu te falei, Del, a problemática das empresas é que elas só procuram os advogados trabalhistas quando a crise já está instaurada, né? Elas não procuram como modo de prevenção, né? Não, vamos se reinventar, vamos fazer uma assessoria jurídica. Não procura. Quem procura advogado antes do processo é só o empregado, né? Porque o empregador não está nem aí. Está lá cuidando da sua empresa, nem percebe nada. Mas, enfim, é como você mesmo disse, o direito trabalhista pós-pandemia, né? Ele vai ter diversas modificações, né? Nossas videoconferências, né? Nossa forma de agir dentro da própria audiência, né? Dentro da própria audiência trabalhista, nossa forma de agir como empregado. Se eu te contar, Del, eu continuei trabalhando na pandemia tudo via WhatsApp. O empregado entrava em contato comigo, me ligava, doutor, olha, eu tenho um caso, que hora é que você vai marcar? 2. Eu dizia, não, meu amor, calma aí, manda um áudio explicando tudo direitinho aqui, que eu vou ler, eu analiso seu caso. Instalava até aplicativo, instale o aplicativo CanScanner, tire todas as fotinhas, eu vou analisar seu caso, se der certo, eu lhe envio a procuração, já mandava por próprio WhatsApp a procuração, né? E aí o cliente imprimia, me mandava vir, pronto, protocolado no processo, estava lá. E dessa forma seguiu. Já pensou que maravilha a gente trabalhar dessa forma na nossa casa? O seu empregado trabalhar na casa dele fazendo isso, faz o atendimento, recebe, manda a procuração, recebe aqui. E como a maioria dos processos estão sendo eletrônicos, né? A gente não vai ter necessidade de manusear o papel, né? Você já vai ser cada... É verdade. Isso é muito maravilhoso, né, Del? Isso é muito maravilhoso. Porque economiza até o próprio espaço físico do teu escritório. Às vezes, para mim, por exemplo, eu tenho o meu próprio escritório, né? Eu não alugo ponto. Para você, deve também, né? Ou não? Você aluga? Tem um escritório. Próprio escritório. Então, assim, para mim, para você não faz tanta diferença porque o ponto é nosso. Mas para quem é advogado, principalmente o iniciante que tem que pagar aquele aluguel, aqui o mínimo R$ 800, entendeu? Então é muito difícil, né? Um jovem advogado... Sem falar, né, Érica? A gente está tocando agora no jovem advogado, eu acho assim que realmente
para quem está começando agora, vamos falar agora da pandemia também dos advogados, né? Exatamente. Não vai ser fácil, não vai ser fácil, porque a gente que já está mais tempo na estrada, a gente sentiu a pancada, né? Você imagina aí a nova advocacia, o pessoal que está chegando agora, com todo o gás, é como se você pegasse assim um trem-bala no meio do caminho, te desse um muro, né? Você tem que parar, a pandemia foi um muro desse pessoal. Então, assim, é complicado, mas a gente, eu creio que o povo brasileiro ele é muito solidário. E aquele ditado que o povo fala, a gente não desiste nunca, eu creio, a gente não desiste nunca, né? Acho que é por isso que a gente está sempre se renovando. É um país rico. Infelizmente, a gente tem aí os políticos, os maus políticos, a gente tem os roubos, né, os desvios aí de finalidade, de dinheiro, de tudo. Mas a gente é um povo que luta, batalha e a gente vai atrás, né? E nosso país é lindo, maravilhoso. Eu sempre digo, nosso país não tem tsunami, não tem terremoto, não tem furacão, né? A gente vive num paraíso. Sim. Só resta a gente saber condicionar isso numa esfera do bem, né? É o que eu penso. Organização, né? É porque assim, a gente for parar para pensar, né? Muitos brasileiros, né? A gente não, porque eu sou muito patriotista. Eu não gosto que ninguém xingue meu país, né? Pode ser quando tiver... Nem eu. Não gosto, eu detesto quem xinga Brasil. Discutir com português. Olha, eu sou a barraqueira de quem xinga meu país. Então, assim, gente, eu sou... Você tomou meu posto de barraqueira? Não pode. Só um pouquinho. Sim, amiga. Então, assim, tem brasileiro que reclama do país. O país isso, o país aquilo, que o presidente A não presta, quem não prestou foi o presidente B, que não sei o que, já entrando meio que na política aqui. Mas se a gente for parar para analisar, por exemplo, um país na Europa é do tamanho do estado da Bahia, né? Então, assim, nós temos, até os próprios europeus, eles mesmos falam lá entre si, eles não têm preconceito com o nosso país, é incrível como eles amam nosso país, mas até eles mesmos falam, gente, vocês não conseguem se organizar porque a extensão territorial é muito grande. É muita população, é muito povo. Então não tem muito roubo. Tem muito roubo, amiga. Então, assim, quando é uma coisinha do tamanho do estado da Bahia, beleza, mas imagina a extensão territorial nossa, né? Então, Portugal cabe no Ceará, né, amiga? Portugal cabe dentro do Ceará. Exato. Só daí tu tira. Exatamente. E o sistema jurídico de lá não é nem a metade do que o nosso. O sistema jurídico deles não é eletrônico, eles não fazem audiência por videoconferência lá, quem é do jurídico está parado. Aí você para pensar, se na pandemia muitos advogados reclamaram porque estava seu escritório fechado, mas que estavam fazendo tudo aqui, videoconferência, tudo pelo celular e pelo computador, lá imagina os advogados, a situação jurídica de lá, né? Então a gente às vezes xinga, não, porque como eu te disse, eu não me incluo nesse balaiozinho não, mas muitos brasileiros não valorizam o nosso estado, né? Falam de mal do nosso sistema jurídico, mas o nosso sistema jurídico, ele com certeza vai ser modelo para muitos outros países depois dessa pandemia. Ele já é, né? Ele já é. Porque depois você vai fazer um curso lá fora e você pensa que vai trazer inovação, mas muitas vezes você leva a inovação, né? Para eles lá. Érica, tu falaste para mim que tinha feito uns pontos de algumas coisas. Vê só o tempo para mim, Wesley. O Wesley tá aqui do lado. Ai. O meu assistente técnico. Porque eu odeio quando eu tô falando e a live cai. Ai, do nada. E tem umas perguntas aqui de uma amiga minha. Pronto. Ela tá fazendo a pergunta aqui. Responda. Doutora Érica, nessa pandemia, peguei Covid, quando voltei, fui posta, aquela velha suspensão, né, do contrato de trabalho. Mas eu estando doente, eles poderiam fazer isso comigo? Vai, a bola é tua. A Adeline, você jogou pra mim. Agora nós temos que ver qual foi o prazo que ela ficou doente, né, Adeline? Porque se foi 15 dias, né, atestado, beleza. Agora se for acima de 15 dias, né, ela deveria ter sido remanejada para o INSS. Né? O que ela está dizendo aqui é que ela adoeceu e quando ela quis voltar ao trabalho, ela pegou aí a doença, né, o Covid. Quando ela voltou, ela foi demitida, né? Acho que ficaram com medo de pegar o Covid dela. Caramba, não sei. Está acontecendo muitas demissões, mas eu fiz uma live anterior a essa e realmente as demissões, elas são possíveis sim, né? Não está havendo a proibição de demissão. Agora, todos os direitos são resguardados, né? Os direitos trabalhistas, as verbas rescisórias, né, aviso prévio, tem que tudo ser cumprido à risca. Quando a empresa é séria, né, Érica? Aí quando a empresa é séria.
ela tem que pagar tudo direitinho, certo? A gente acabou de ver aí a questão do Jason, né? Aí eu te pergunto, quantos Jasons mais tiveram, né? A gente está perguntando aqui, a Mônica está falando aqui, só pode demitir se indenizar o valor de 2 meses. Olha como o povo está. Esse é o caso não, eu acho. Aí a Mônica vem, suspensão de 2 meses prorrogada por mais 2. Olha aí, vamos lá. Já temos... Tá dando aula, Mônica. Então ela colocou aqui, está desfocado no caso de acidente de trabalho, exatamente, né? Então, assim, se realmente houve, né, um problema lá que a empresa resolveu demitir, ela não está impedida de fazer a demissão, mas que ela tem que cumprir todos os termos do contrato de trabalho, ela tem, né? Fazer a rescisão, direitinho, né? O Jason está te fazendo outra pergunta aqui. Mande. Mas ele falou que ele foi demitido, não sei o que chamaram ele para demitir, né? Ele falou. Mas eles desistiram da demissão, que ocorre agora, já que eles desistiram da demissão. Já que eu não assinei a rescisão e ainda consta na minha carteira que eu estou demitido. Ele não assinou a rescisão. Como assim, Brasil? Né? Complicado. Lembra de que eu te falei no começo da live? Né? Exato. Vamos usar a pandemia. Desculpa, gente, vocês estão assistindo, me perdoem. Mas a doutora Adeline está em casa, eu estou em casa conversando com minha amiga, conversa entre amigas e eu vou falar. Pegaram a demissão, a pandemia, para fazer uma demissão aí na sacanagem mesmo, gente. Porque como é que pode uma coisa dessa? Eu estou lendo aqui, não estou acreditando nisso. Jason, amigo, aconteceu isso, você puder dizer para mim? Já que não assinei a rescisão, mas ainda consta na minha carteira que estou demitido. Isso aí cabe processo na mesma hora, né, Adeline? A gente já sabe que o processo aí é certo. Ele foi demitido antes da estabilidade da suspensão. Ele foi demitido sem a assinatura do termo de rescisão, né? Provavelmente não chegaram a acordar com ele às verbas. Não, vem o capítulo mais sério agora. Ô, Jéssica, meu filho, conte a história todinha logo. Aí tem aqui, ó. E eu continuo trabalhando na empresa. Aí é não. Pare tudo. Chama esse empregado na assessoria jurídica, tá tudo errado. Não tem nada certo. Me chama o psiquiatra, porque agora... Eu tô demitido na carteira, eu não sei o que mais lá, eu não assinei a rescisão, mas eu continuo trabalhando na empresa. Aí, bugou. Irmão, que engodo é esse? Eu bugue aqui esse caso do Geis. Tem uns casos assim no escritório, Adeline, que a gente pega assim e diz, meu Deus, pra onde é um negócio assim tão que você diz, tá aqui porque tá dando bug. Aí você sai, vai lá pra fora, toma um café, respira, dá uma volta, aí quando você volta, eu já sei a solução. E aí então, a Thalita Souza da Silva tá perguntando assim, quando a empresa bota o funcionário pra fora? Mas bota o funcionário para fora assim, sem nem. Acho que ela deve quis dizer sem nenhum dos direitos e tal, trabalhista. Eu acho que, é como eu lhe disse, dentro da própria pandemia não está impedido, né, daquele funcionário ele ser demitido. Mas todas as verbas trabalhistas, o termo de rescisão, todos os direitos do empregado têm que serem resguardados, sim. Né? Excepcional, salvo, né? As exceções, que é a suspensão e a redução da jornada de trabalho. Você tá tão famosinha que até o Dr. Wesley tá falando aqui, ó. Olha. O empregado que teve contrato suspenso ou redução de jornada e salário terá direito à estabilidade provisória, que poderá ser até 120 dias. Eu acho que ele quis dar uma aula na gente, não? Ele havia dito anteriormente, né? Pegou 15 dias, né, de atestado, beleza. Né? A empresa ela fica responsável por aqueles 15 dias. Passou de 15 dias, a empresa tinha que realmente remanejar para onde? Para o INSS, né? Quando é os casos mais graves. Que é como o doutor Miranda está explanando aqui. Ó. Se o empregado, ao retornar do trabalho, está com Covid, a depender da gravidade, se ele não tiver apto para o trabalho, não poderá ser demitido. É o que eu disse, tem que ser encaminhado para onde? Para o INSS, né? Vai direto, auxílio-doença, né? Tem um monte de pergunta aqui do pessoal do Face, mas eu vou fazer o seguinte, Érica, eu odeio quando essa live cai, e se o pessoal quiser aí também que a gente continue na outra live, ou então a gente marca a segunda,
né? Porque tem muita pergunta aqui do pessoal do Face, mas deixa eu dar aqui, que entrou aqui o Pedro, deixa eu ver aqui, entrou o Pedro Gustavo, a Mônica também está falando aqui, o Abel Teixeira, José William, 86, vê se tu lê aí, que eu não estou conseguindo ler mais não, após a concessão do benefício, não estou mais conseguindo ler, a luz da minha cara aqui, e o Dr. Wesley dizendo assim, ó, 5 minutos, 5 minutos. Entrou o Nacélio, que é um cliente meu, do escritório, doutora Thaís, Roberta Miranda, que é como é que se diz? É como se fosse a escrivã lá da Justiça do Trabalho, o braço direito ela fica sentadinha do lado do juiz. O braço direito é ótimo. Ela ainda Damasceno também entrou, né? Exatamente. Então, a gente só tem a agradecer, né, Del, por essa live. Sim, com certeza. Com certeza. Nós vamos fazer sim, eu sinto-me honrada, até de olhar para você, de conversar com você, que você é uma pessoa cheia de luz, cheia de energia. Cheia de luz, a luz está piscando aqui na minha cara. Não, Érica, eu te agradeço muito os elogios, querido. Meu amor. Então, assim, espero que o pessoal tenha gostado aí do Instagram, do Facebook. Qualquer coisa chama no direct, né, Adeline? Vai ter a live 2, porque as minhas amigas estão dizendo, o quê? Já vai acabar? Peraí, que a gente está falando aqui. A Mônica está falando assim, sem falar que muitas empresas fazem pressão psicológica. É verdade, Mônica. Infelizmente. Né? Infelizmente. Aí nessa hora, né, Érica, que eu digo que a gente tem que ser advogada e psicóloga, né? E é complicado. O Dr. Wesley está dizendo aqui faz mais 5 minutos. Quem quiser, vocês têm que dizer se vocês querem que a gente continue, a gente encerra e começa outra, né? As pessoas que têm que dizer se estão gostando. Ou se a gente faz a 2, né? A live 2. Monique aqui, ó, Mônica, pede para o assessor de vídeo prorrogar. Olha aí que maravilha, né? O assessor aqui é só... Parece aquela musiquinha da Liana dos dedinhos, né? Polegais, ele fica com a 3. Loucura. Mas assim, é por isso que eu te falo, Érica, aqui é a sala de casa, é a conversa entre amigas. Eu não gosto de estar conversando aquela coisa muito... O juridiquês, porque tá aí, esse tipo de pessoa é o pessoal que entra, faz pergunta, quer tirar dúvida, né? E assim, é um pessoal que tá aí, que é para poder mesmo ser normal, ser uma coisa mais light, né? Não ficar aquela coisa, eu odeio essa expressão, mas é verdade, engessada, né? Aquela coisa, sim, doutora Érica, pois não, doutora Adeline, não, vamos parar com isso. Eu gosto de dizer, José William tá dizendo, dúvidas de amigos, obrigado. Eu não entendi, mas você deve entender aí, eu não sei o que é que ele quis dizer. Entrou o professor Moisés Moreira, entrou também o professor Moisés Moreira, minha grande amiga Fernanda Gadelha, psicóloga maravilhosa, fiz uma live com ela, vou fazer a 2. Quantos minutos, Wesley? Vai acabar. Érica, quer voltar para a gente se despedir? Vou encerrar. Ele está dizendo que faltam 2 minutos, mas a gente encerra. Quem quiser voltar, volta. Que a doutora Érica vai fazer as considerações finais, né, Érica? A gente tem que fazer as considerações finais, né? E aí você vai dar suas redes sociais, vai dar aí seus telefones, não é isso? Para o pessoal entrar em contato também. Fazendo ligeirinho, que eu falo rápido, dá tempo, não dá não? Pois vai. Então, gente, muito obrigada. Acho que dá, não dá? A todos que vieram aqui, muito obrigada. Obrigada, Del. Meu Instagram é Érica Félix da Advocacia. Facebook é mais pessoal, mas também posto bastante coisa lá. E qualquer dúvida, chama no direct, né, Del, que a gente responde. A gente tá aqui para solucionar um problema mesmo, tá? Nada de conflito, nada de complicação. O que tiver enrolado, a gente desenrola, né, não, Del? Na hora. A gente só faz chover, mas o resto a gente faz. Amiga, muito obrigada por ter aceito o meu convite. Bora fazer o 2, viu? Vamos sim, meu amor. Aguardo seu convite. Beijo bem grande. Deus te abençoe. Obrigada, bom trabalho, tudo de bom. A todos que entraram, a todos que participaram. Boa noite, muitíssimo obrigada. Boa noite, amor. Tchau. Tchau.